Você estudou hoje, provavelmente assistiu a alguma aula, leu algum material ou talvez fez até um resumo. Agora me responde uma coisa com toda sinceridade. O que você estudou há 10 dias, você consegue reproduzir sem consultar nada? Eu sou o professor e mentor Leoni Maldes, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles APF, PRF e perito criminal, amante da neurobiologia da memória e do aprendizado, ciência do aprendizado. Então fica até o final porque eu vou te mostrar os 3 pilares que determinam se o que você estuda fica ou some antes da prova. Se você não usa esses 3 pilares como pontos fundamentais, não importa quantas horas por dia você se dedica, o conteúdo ele vai embora e isso tem um embasamento fundamentalmente científico, não é falta de memória. Então entenda que a experiência prática e, claro, a minha experiência também dentro do contexto da ciência do aprendizado, considerando também as orientações, alunos aprovados na mentoria CDA, PF, Polícia Civil do Ceará, Polícia Militar do Paraná, Polícia Penal do Espírito Santo, Polícia Penal de Minas Gerais, sem dúvidas vai te ajudar aqui. Então, antes dos 3 pilares, né, eu literalmente preciso te mostrar um antagonista, o que é contrário, porque se você não enxergar esse antagonista, vai continuar reproduzindo o mesmo erro, achando que está de fato estudando. Existe um ciclo que a maioria dos concurseiros segue sem perceber. Assiste às videoaulas, eu também assisti, não tem problema nenhum, mas eu vou te mostrar o contexto fundamental. Entende durante a explicação, show, anota, fecha o caderno e sente que aprendeu. No dia seguinte, repete o próximo tópico. Percebeu aqui o cuidado que você tem de ter? Esse ciclo ele tem um nome e é literalmente o que o tradicionalismo busca ou força dentro de um contexto educacional brasileiro. A aprendizagem passiva, e ela tem uma característica muito específica. Gera reconhecimento no momento em que você está fazendo, aquele conforto, e aí o auto-engano ele existe. Pô, tá tranquilo, consegui compreender, mas você tem de reativar essa rede de neurônios a respeito dessa informação. Gera reconhecimento, mas não gera aqui a tal recordação. E recordação, evocação aqui da memória é o que vai determinar o dia da sua prova. Reconhecimento é quando você vê o conteúdo e pensa, tá tranquilo, porra, eu sei, tá, aqui eu consigo desenrolar. Recordação de fato, entenda que a evocação, uma das fases da memória, é quando você consegue recuperar a informação sem nenhuma pista externa ou com uma pista, não tem problema nenhum. Inclusive, essa pista vai ser utilizada no dia da própria prova, com um enunciado. E uma das fases da memória, que eu falei evocação aqui, está no livro Memória do grande neurobiólogo, né, Ivan Esquerdo, e aí falecido também, mas que deixou um arcabouço de conteúdo muito importante para a gente. Não tem professor explicando em tese em relação à informação, não tem necessariamente uma videoaula passando, tem de fato uma questão que vai te guiar. E o que ficou na sua memória é isso, é o que você vai resgatar. Por isso que é fundamental de uma vez por todas você parar de cair nessa ideia de faca na caveira. Porra, tem de ser mesmo, beleza, a gente vai para cima. Mas para fins de estudos a gente tem de ser técnico e parar de cair nessa falação de porra, vai fazer 10 marinheiros, vai fazer não sei quantas barras. Você vai, mas é para fins de TAF, não para fins de piruação ou descaralhamento ou ficar de baixaria, porque aula tem de ser aula, tem de ser conteúdo, chamando sua atenção, passando os bizus, não querendo fazer baixaria e carnaval só para te enganar. Então, o cérebro, dentro de um contexto de estudo, ele tem de ser utilizado e utilizado para a sua prova. Tem de ser fundamental. Não há de se trabalhar aqui uma retenção, o que você está fazendo passivamente e ainda entrando num engajamento de baixaria. Reter é o que de fato
fato é, você forçou, reativou, e isso é neurobiologia pura. Você nem precisa saber disso. E é exatamente isso que os 3 pilares vêm fazer aqui. E é claro que eu trabalho dentro da mentoria CDA, né, as formas alternativas de revisão ativa. Então, estamos num tempo aqui. O pilar de número 1 é a prática ativa, o treino que substitui, pelo menos em tese, as aulas. E aí eu vou dar uma respirada aqui. Muitos alunos chegam com uma grande dificuldade de adaptação, porque eles estão acostumados a uma forma passiva, a uma forma natural de escola, ou como foi imposto normalmente aqui no contexto brasileiro. Tá tranquilo. Toda mudança de comportamento e de hábitos de operação é desconfortável no início. Eu nunca escondo isso de alguém. É o fundamental, é por isso que as pessoas aqui aprendem e são aprovadas. Então, não é que você, não, eu não tô não, você literalmente tende a entrar nesse desconforto inicial. E quando há esse destrave, meu irmão, o progresso ele é absurdo. Então essa prática ativa, de fato, ela pode ser desconfortável no início para você, porque é algo novo, mas é o que é fundamental, comprovado cientificamente, e os grandes países em termos de desenvolvimento, tanto de educação, de maneira geral, é o que eles utilizam na sua estrutura educacional. Então, a diferença fundamental entre estudar e treinar é uma só. De fato, no treino, você é forçado a produzir uma resposta, ainda que essa sua resposta inicialmente sejam 2 palavras, 3 palavras, mas é essa ideia que você tem de fazer. Primeiro, uma prática ativa, já que você está no início ali, com alguns guias, né, algumas pistas, podem ser tópicos de resumos, podem ser determinados pontos-chave, não receber uma explicação várias vezes da mesma forma. É você produzir uma resposta. No início, pode ser um sim, pode ser um não, mas você vai readequando. Por exemplo, tempo do crime aqui é o que? O resultado? Você não. Pô, por que não? Aí você sabe o porquê, mas ainda não consegue desenvolver. Tá tranquilo, mas você se esforçou para pensar em relação à resposta. E essa reconstrução, ela é de forma o quê? Regular, progressiva, e é assim que funciona. Mas muitas pessoas perderam essa capacidade em tudo na vida. Se você parar para pensar e refletir, foi assim em qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de atividade, beleza? Então, para concurso, a prática ativa tem uma tradução literalmente aqui. Pode ser de forma direta por questões inicialmente, para você se habituar com o padrão de banca e se esforçar para o gabarito, mas não somente para as alternativas. Não é questão, não assim, questão depois de terminar todo o conteúdo, não. Questão junto com o conteúdo logo depois e antes também de cada bloco de revisão. O cérebro funciona dessa maneira. Quando você tenta recuperar uma informação e consegue, ou você tem uma grande dificuldade, não conseguiu de maneira alguma, aí beleza, você vai para o ponto específico do conteúdo. É otimização de tempo e potencialização da memória do aprendizado. Aquela conexão, ela tende a ficar mais forte. Quando você tenta e erra, o cérebro traz essa sinalização que é aquilo que precisa ser consolidado. E aí vem um dos pilares da aprendizagem, como o grande neurocientista Stanislas Dehaene. Ele fala do feedback de erros. Então, esse erro que é sinalizado, ele precisa ser reconsolidado. Nos 2 casos, obviamente, o processo de recuperação ativa, de fato, ela vem aqui reacender a memória de forma que reler nunca vai ativar como uma prática ativa. Isso tem um nome na ciência do aprendizado. É trabalhar por meio das questões simulados de forma periódica o efeito de teste. E está documentado em décadas aqui de pesquisas sobre aprendizado. Com todo respeito. Mas Zezinho da esquina, punho cerrado, rolo e confusão, porra, esse cara que sabe. Mas aí você fica
na ladainha, fica no circo. Porra, eu sou polícia, só me falta a farda, agora sentar pra estudar. Estudar de boa, tá cagando os aralhos pra lá e vem pra cá. Vem pra cá não, lá ele 1000 vezes. Estudar com questões, não somente, tá? É checar de fato se você sabe e analisar os comentários com atenção. Assistir a aula, eu vou assistir a aula, eu assisto também e assisti a muitas aulas. Mas existe uma diferença fundamental entre assistir a uma aula com atenção e assistir a uma aula como se fosse uma porra de um filme, tá? É o próprio ato de estudar de forma aqui que seja ativa, que retém, que fixa, que engaja o seu estudo. E em busca desse estudo na prática, o protocolo pode ser simples. Você estudou aqui um tema, ao final do tema, como fixação, 10 questões, está tranquilo, se não vir aí uma ideia de sobrecarga, né? Mas na verdade é outro termo. Mas carga agora, tá tranquilo. Você viu, né? Nem tudo vem à memória. Eu vou construindo fundamentalmente aquilo que eu estudo para você e trago aqui dentro das minhas aplicações práticas. Então estudou ali, em tese, pode ser uma banca que foi do edital anterior, considerando aí a sua prova, depois de terminar tudo, aí agora você vai para o feedback imediato, né? Para entender o que é que ficou faltando naquele primeiro momento e aí vai anotando em uma linha, não precisa ser textão, em uma linha. Ah, professor, demora muito. Porra, eu estou preocupado com o seu resultado, com o seu aprendizado e não com o tempo de fato, porque quem corre, na verdade, tem de correr umas 3, 4, 5 vezes. E você vai ver que o tempo aqui, ele não tem uma relação de potência quando se fala em qualidade. Aí beleza, você calibrou ali, tá tranquilo, já considerou aquele primeiro momento e depois tem um momento de revisão. Na revisão, no primeiro bloco de revisão, aí você vai fazer mais questões para entender o que é que ficou ali e o que é que você consegue desenvolver. É progressivo. Aí você vai ali resolver uma questão, considerando os pontos que você já tinha estudado. Depois você vai para um tempo direcionando em relação àquilo que você teve uma certa dificuldade. Para o quê? Para dar uma destravada de fato, né? E entender o que é que aconteceu. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é o feedback, o dado que vai direcionar aí o seu esforço. E esse segundo pilar tem uma distinção que a maioria ignora. Resolver questão e corrigir o gabarito não é feedback, tá? É confirmação. Acertei, errei. Isso não é feedback. Feedback real de fato é análise de erro, é entender o motivo pelo qual você errou, qual foi o raciocínio que te levou à alternativa errada e o que a banca estava testando naquele momento, naquele item. Mas aí, eu vou perder muito tempo. Aí fica nessa roda viva, né? Perdendo o seu precioso e maravilhoso tempo. Enquanto, com todo respeito, não vou parar nunca, vou falar a mesma coisa aqui para você, fortemente embasado cientificamente, mas também de forma prática. Tá desconfortável e tá correndo do desconforto. Conforto é para depois, agora não. Existe um padrão em quem estuda sem feedback e vai aí errar a mesma categoria de questão repetidamente e às vezes até a mesma questão e aí não percebe, aí fica, porra, não tô conseguindo aprender, nunca caracterizou, catalogou, classificou o erro. Chega na prova e estranha o resultado. Não consegue identificar o que precisa ter corrigido. Comenta aí, você se sente dessa maneira? Sim ou não? Fala de verdade, não tem problema. As bancas em particular têm armadilhas recorrentes, inversão de sentido em assertivas, modificação de uma palavra que transforma o item, pode ser de certo e errado com uma banca, né, a banca Sebrasp. Você tem de fazer o feedback de erros e a partir disso, inclusive, criar o seu caderno de erros para revisões pontuais. E aí, para a gente fechar, o terceiro pilar, mais uma vez,
Um padrão ouro aqui dentro da ciência do aprendizado, com resultados brilhantes, e eu já mostrei para você, é o espaçamento. A engenharia da memória aqui a longo prazo. Fundamentalmente é o mais ignorado dos três e provavelmente o que mais cobra caro na hora da prova. Existe um contexto que você tem de considerar, que é a dificuldade desejável, né? Isso foi proposto por um grande neurocientista chamado Bjork. Então, essa ideia da dificuldade desejável é o que vai gerar uma força maior para lembrar. É o funcionamento padrão do cérebro humano, normal, comum, tá certo? Não que tenha alguma deficiência, alguma patologia. O que o cérebro de fato aqui funciona num mecanismo básico, tá? Memórias, dificuldades, isso aí tem relação com experiência. Então, não fazer seguir um flow, um fluxo é conservação de energia. O que combate esses mecanismos aqui é a revisão de forma periódica, programada e espaçada, progressivamente. Não reler o mesmo conteúdo, não reassistir sucessivamente a mesma aula, revisitar o conteúdo em intervalos crescentes é o ponto-chave para a memória de longo prazo, e é isso que eu busco aqui nos alunos. É forçando o cérebro a recuperar a informação, é construir e escrever também. Cada vez mais você pega aqui um contexto para revisar e se esforçar. Para concurso, o protocolo funciona desde que você esteja disposto a sair do modo tradicional. Cada revisão aqui vai fortalecer cada vez mais e vai forçar o seu cérebro a pensar de forma diferente, interrelacionado aí também com outros conteúdos. O erro mais comum aqui é achar que revisão é repetição do estudo original, e não é. Revisão é recuperação em uma versão compacta por forma de questões, por forma aqui também de resolução de itens específicos. Você pode usar um mapa mental construindo também do zero, ou com alguns gatilhos que você vai completando esse mapa mental. São formas fundamentais aqui. Um resumo pegando por tópicos também, isso é fundamental. Quem não tem protocolo de revisão vai chegar na reta final acumulando conteúdo, achando que o problema é metodológico num ponto essencial. E aí começa a jogar a rataria para todos os lados, mas não consegue de fato entender o problema. Os três pilares não funcionam de forma separada, funcionam como um sistema muito bem estruturado. Estuda a teoria, resolve questões de fixação, práticas de revisões com prática ativa, analisando os erros, de fato com a atenção, porque a memória é dependente de atenção, e agendando ali a revisão. Esse ciclo, repetido em todos os temas, é o que constrói desempenho rápido, de fato consistente e consolidado para o dia da sua prova. Não falo mais do mesmo, falo com resultados aqui reais de alunos aprovados na mentoria CDA, inclusive na Polícia Federal 2025. A questão é se você de fato quer uma facilidade prática, o que vendem de fato, e eu sei que muitos estão enveredados a isso, ou você quer uma facilidade de aprendizado, mas que você tem de se esforçar para isso, quebrar esses vícios. Passou aqui, tamo junto, mas é isso. Enquanto aqui tiver um conteúdo fundamental e de valor, eu vou trazer, independente do nosso tempo aqui. Mas se você chegou até o final, então deixa um cérebro aí que eu vou saber que você está me acompanhando até o final. Isso é muito importante para mim, para cada vez mais produzir conteúdo nesse sentido. Horas de estudo, para a gente fechar, sem os três pilares, é um esforço que o cérebro vai cagar para você e vai dar aquela desistência. É neurociência do comportamento, não tem jeito. Mas se você não quer acreditar em mim, porque gera um desconforto inicial,
tá tudo bem. Eu estou aqui para mudar pelo menos uma pessoa. E se ela for aprovada, como recebi a mensagem hoje de manhã de um aluno que estava fardado na Polícia Penal do Paraná, meu irmão, para mim já valeu a pena. Comenta aí o que você achou desse vídeo, quais são suas dificuldades, o que você quer para um próximo vídeo, porque aqui é Cortex do aprovado.